Bom, pessoal, então boa tarde a todos. Inicialmente eu agradeço aí pela presença. É, a ideia, tá, desses seminários é que a gente se reúna com uma periodicidade regular para que a gente aprenda juntos, tá? Eu e vocês, é, todo mundo lendo e compartilhando temas que afetam os trabalhos, né, que cada um está fazendo nas mais diferentes áreas aqui do nosso grupo, que envolve, de certa forma, sempre simulação computacional, mas que a gente consiga compartilhar ideias para que a gente se aprofunde conceitualmente dentro do que a gente está fazendo. Esse modelo de seminários não é um modelo convencional que a gente encontra na área de ciências exatas, tá? Geralmente, na área de ciências exatas, a gente tem uma apresentação de alguém famoso, alguém experiente na área, né? E a gente fica ali passivamente observando resultados, artigos e tal. Isso é uma espécie de modelo de seminário que se propagou na área de ciências exatas. O que eu estou fazendo aqui, junto com vocês, é um plano que eu já tinha desde o ano passado, que é trazer um modelo de seminário que ele mais se assemelha a um seminário de leitura e que, na verdade, para a gente vai ser uma espécie de seminário técnico e de leitura dentro do nosso campo de trabalho, tá? Como eu falei, eu estava com essa ideia já desde o ano passado, é uma demanda, já que a gente tem um núcleo de pesquisa na área de físico-química e termofluidodinâmica, e para além dos trabalhos individuais, a gente não estava entregando é, nada de concreto em termos de divulgação científica para a comunidade que nos cerca. Então, o objetivo desses nossos encontros aqui é que a gente registre e publique essas conversas de alguma forma. São maneiras da gente pensar, né, esse tema que não é nada trivial, né, termofluidodinâmica, de uma maneira honesta, mas sem ser aquela cobrança hostil, às vezes, de uma disciplina, com provas, trabalhos para entregar. Não é essa a ideia, tá? Mas que seja mais na forma de um bate-papo, de um compartilhamento de experiências e um aprendizado coletivo, tá? A ideia é que os nossos encontros eles durem algo em torno de 2 horas, em princípio menos do que 2 horas, tá? Mas como vocês estão vendo, eu ainda estou com a voz baqueada da gripe e desde a semana passada eu estou sofrendo com isso. Semana passada eu mal conseguia falar. Essa semana eu já melhorei um pouco, dei aula de manhã, fiquei exausto ali no final da manhã, mas dei uma descansada e estamos aqui para pelo menos começar esse trabalho, porque a gente já vinha adiando aí há algum tempo, tá? Dentro dos nossos encontros, até para a coisa ser mais compartilhada, dentro da agenda que eu divulguei para vocês, vocês vão ser atores nesse processo. Então, com alguma ordem, né, vocês vão fazer apresentações, compartilhamentos, não é nada extremamente formal, mas é para que a gente entenda minimamente o que a gente, enquanto grupo, está fazendo, tá? E hoje a gente teria, vamos dizer assim, a ideia de fazer um ponto de partida desse processo. O tema, né, separado para esse semestre do nosso seminário, deixa eu até conferir aqui certinho para falar exatamente o que está escrito. É, então, o tema é termodinâmica de misturas. Por que esse tema? Porque a gente tem um conjunto significativo do nosso grupo aqui trabalhando com essa área de misturas. E, em última instância, todos todos podem lidar com esse problema da mistura em alguma medida, sejam misturas de líquidos, misturas de sólidos, mistura de gases, né? Então, o que tem em jogo
na termodinâmica de misturas que talvez a gente não tenha tanta facilidade de encontrar. Se vocês fizerem uma busca na literatura, ou irem na biblioteca, ou buscarem bibliotecas virtuais, ou lojas de livros, depositórios de livros, coisas dessa natureza, vocês vão ver que esse é um tema extremamente limitado. A gente encontra nas obras de referência muitas informações a respeito de sistemas puros, isso tem de sobra, tá? Foi assim que a termodinâmica se desenvolveu, como a termodinâmica de sistemas puros, mas na hora de falar de uma termodinâmica de misturas, a gente encontra uma limitação assombrosa, assombrosa. E o pouco que a gente encontra acaba restringindo o tratamento a gente lidar com modelos muito idealizados que facilmente se distinguem da realidade, tá? Então, como todo mundo aqui é engenheiro, ou químico ou engenheiro, né? Termodinâmica é um assunto que faz parte ali da nossa formação básica. E eu tentei escolher como um norte para a nossa conversa uma referência que talvez, né, se a gente der a cara de um seminário de leitura, talvez esse seja o nosso livro-texto mais importante para a gente seguir, que é o livro do Prausnitz, que é um engenheiro químico que trabalha lá na Universidade da Califórnia, Berkeley. Ele ainda está vivo, mas ele tem 96 anos. Tá? Foi um cara extremamente importante na história da termodinâmica, e que ele tem um livro que se chama Termodinâmica Molecular do Equilíbrio de Fases. Tá? Eu vou compartilhar aqui a tela para vocês. Só um instante. Isso. Tá? Eu imagino que vocês estejam vendo aí, né? O... Então, esse livro, Termodinâmica Molecular do Equilíbrio de Fases, né, do Prausnitz, o Lichtenthaler e esse Edmundo Gomes de Azevedo. O autor principal é o Prausnitz, sem sombra de dúvidas, tá? E agora vejam o seguinte, que logo de partida a gente tem uma espécie de fuga do tema dentro da nossa proposta. Ele está fazendo uma termodinâmica molecular do equilíbrio de fases, mas a gente não quer falar de misturas. Pois essa já é uma limitação muito grande que a gente encontra. Nem de mistura as coisas se organizam de maneira muito clara. O cara vai trabalhar a questão de misturas usando como grande quadro de referência a ideia de equilíbrio de fases, tá? Então, por aí a gente encontra pelo menos uma linha de raciocínio para a gente seguir, tá? É ideal? Não, não é. Eu tenho momentos que esse livro, às vezes, fala coisas que eu discordo, a partir de outras abordagens, mas é um caminho que talvez a gente tenha que pavimentar para nossa compreensão, tá? Hoje, em função dessas condições adversas, principalmente relacionadas ao meu estado, a gente vai fazer um encontro mais curto, mas pelo menos para dar um início a esse processo de, eh, de compartilhamento e aprendizado coletivo aqui, tá? Não, assim, eu quero que vocês tenham a tranquilidade até de pensar nesse encontro aqui como um bate-papo, tá? Então não tem falta, não tem cobrança, é só a questão das atividades separadas por pessoa, com pequenas delegações de responsabilidade dentro das expertises do trabalho de cada um. Então, alguém vai fazer uma apresentação sobre dinâmica molecular, alguém sobre termodinâmica de solos, e em poros, e isso e aquilo, e eventualmente alguém não vai apresentar nada, porque não está trabalhando diretamente com aquilo, né? Termodinâmica de soluções de eletrólitos, né? Então, a forma até de valorizar o esforço que a gente desenvolveu nas nossas pesquisas.
para além disso também, é mais uma chance que a gente tem de treinar, de colocar um pouco a cara à tapa para expor os nossos temas, né? Pensar juntos, se a gente perceber tanto quanto a mim, quanto a vocês, né, deslizes de compreensão, não tem absolutamente problema nenhum a gente se corrigir, tá? Porque é uma área árida pra caramba, tá? Esse livro eu vou passar para vocês, tá? Pelo menos essa versão que eu tenho aqui, mas é uma versão que a gente tem na nossa biblioteca, caso vocês queiram usar o físico. Então, não tem problema nenhum nesse aspecto, tá? Por enquanto, tudo bem? É razoável? Alguma dúvida que vocês já tenham? Gostariam de perguntar alguma coisa? Como é que estamos? É tudo certo. Então, beleza. Vocês estão conseguindo, pelo menos, me ouvir razoavelmente bem, embora minha voz esteja uma porcaria? Sim, sim, professor. Tá, então beleza. Obrigado aí. Bom, então vamos lá. Esse primeiro encontro, então, a ideia é fazer uma passagem aqui por alguns trechos desse livro, são os trechos iniciais, para a gente se situar em termos do nosso desafio. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma passada aqui. Eu fiz algumas marcações no texto para até eu me lembrar aqui de fazer esses destaques. Opa, vamos lá, pronto. E aqui começa a nossa jornada. O livro começa, engraçado, né? Ele fala o problema do equilíbrio de fases. E a primeira frase desse livro é uma frase que não diz absolutamente respeito ao tema do capítulo, né? O tema do capítulo seria equilíbrio de fases, mas ele começa dizendo que a gente vive num mundo de misturas, né? Essa percepção é uma percepção bastante realista sobre a nossa realidade, ao contrário do que a físico-química e a termodinâmica dos livros nos levam a supor. A gente é meio que programado, formatado para lidar com sistemas puros. E esses sistemas puros, em raríssimas condições, eles aparecem para a gente. Então a gente fica, de certa forma, fugindo de encarar a realidade com a dureza com que ela é. Então, quem sabe a gente não consiga dar um passo mais substancial para perceber a realidade sob uma perspectiva da termodinâmica tal qual ela é. Então, de começar essa nossa jornada dizendo que a gente vive num mundo de misturas, é colocar logo a verdade em cima da mesa para a gente encarar a verdade dos fatos. E ele, para tentar puxar o tema aqui para o equilíbrio de fases, ele vai começar a dizer o seguinte: olha, muito das coisas que a gente está preocupado em fazer se relacionam com transferências de substâncias de uma mistura para outra. Então, ao mesmo tempo em que a gente vive num mundo de misturas, a gente, nos nossos processos biológicos, tecnológicos, processos naturais ou manipulados no nosso dia a dia, a gente, de alguma forma, está transferindo substâncias de uma mistura para outra. Quando você, por exemplo, você pega ali, você vai fazer um refresco, você tem um conjunto, né, uma mistura do seu suco de uva lá que você comprou no mercado, e você vai produzir uma solução nova, uma mistura nova, juntando aquilo com água, e você vai adicionar um açúcar ou um adoçante, que são misturas também. E aí, qual o saldo termodinâmico desse processo de misturação? Né? Você está mudando essas coisas de lugar, você está acoplando eles num reservatório. Ele até coloca aqui a questão do café, por exemplo, os ingredientes solubilizáveis em água que são lixiviados dos grãos de café pela água. Né? Existe uma série de coisas que vai ficar lá no filtro, por exemplo, que não interessa para aquela degustação que é a do café. Então, essa questão de nos percebermos num mundo de mistura, quando a gente olha a realidade, a gente acaba vendo, poxa, é muito mais complexo do que simplesmente considerar um bando de substâncias puras
né? Que essas equações dos livros acabam nos levando a manipular, né? E nesses processos de transferência, muitas vezes ocorre também a transferência de uma fase para outra. Uma fase para outra. Fases que originalmente estariam em contato, e a partir dessa interface entre as fases, haveria uma transferência de substâncias eh, da mistura de uma fase para a mistura da outra fase, né? Mas vejam que rapidamente a gente começou a requerer noções que talvez não sejam tão claras para a gente, como, por exemplo, a noção de fase. O que é uma fase, né? Então, a gente precisa entender essas coisas muito elementares para a gente não falar besteira, principalmente quando a gente estiver escrevendo, né? Uma fase nada mais é do que uma noção termodinâmica. E como termodinâmica, a gente está dando uma perspectiva macroscópica para o nosso sistema, né? Onde a gente tem propriedades homogêneas ao longo da sua extensão, tá? Então, eu posso pensar que um aço, por exemplo, né? Você vê ali uma barra de aço, você pode ter conhecimento, por conta do seu campo de trabalho, que lá na microestrutura eh, você vai ter átomos de ferro, átomos de carbono, vão estar separados, existem problemas de mudança de propriedades, mudança de distribuição desses átomos e tudo mais, mas o que nos interessa para chamar uma fase de homogênea é essa perspectiva macroscópica. A gente pode até dizer de uma maneira um pouco mais grosseira, dessa perspectiva visualmente trivial. Tá? É isso que a termodinâmica vai enfatizar. A termodinâmica não é uma ciência do microscópio, é uma ciência do olho, é do que a gente consegue perceber à nossa vista imediata. Tá? Então, uma fase nada mais é do que um sistema que vai ser homogêneo com relação às suas propriedades, é, né, dentro dos seus limites físicos ali, das suas fronteiras. Tá? E aí, quando eu boto em contato duas fases, em função dos seus constituintes, ocorre a possibilidade de transmissão de material de um lado para o outro, né? E essa transmissão de material vai se processar, vai se conduzir até que a gente tenha algum tipo de estabilidade desse processo, até que seja conveniente do ponto de vista energético, vamos dizer, parar essa transmissão, né? Algum de vocês poderia pensar o seguinte: ah, mas essa transmissão nunca para, ela é dinâmica, no sentido de que eu sempre vou ter átomos de um lado passando para o outro e vice-versa e tal. Pois é, mas a perspectiva macroscópica é que esse processo para. No nível molecular, que aí já não é mais termodinâmica, a gente sim estaria autorizado a dizer que esse processo não para. Na verdade, a gente teria taxas equivalentes de transmissão de um lado para o outro. Mas o saldo líquido visual imediato, um tanto quanto grosseiro, mas é o macroscópico que nos interessa, é que esse processo para de acontecer. Tá? É, e aí, justamente, essa parada do processo de transmissão de substâncias de uma fase para outra, que ele destaca, que é o que permite, por exemplo, a gente fazer a separação de misturas, com processos do tipo destilação, extração e por aí vai, tantos processos que interessam a própria indústria química, né? É, Veja que a gente, por exemplo, quando vai filtrar o café, a gente passa água e o café sai arrastando, né? Desculpa, a água sai arrastando as substâncias úteis para o consumo daquele café, mas uma própria parte da água fica retida do outro lado. A gente tem um problema geométrico com relação ao filtro, tem uma estabilidade mecânica daquele sistema que faz com que, de alguma forma, o processo se extinga de alguma maneira.
Às vezes esse processo vai se extinguir por conta do entupimento dos poros do filtro. E isso vai ser a conveniência termodinâmica desse processo ser paralisado de alguma maneira, tá? Então, no fundo, a questão do problema do equilíbrio de fases, na verdade, equilíbrio de fases é uma expressão que ela talvez mascare algo que seja mais importante para nós. É o equilíbrio da transmissão de substâncias de uma fase para outra, né? Para o que concerne a misturas, isso é o que é mais relevante. A, a paralisação dos processos, paralisação macroscópica, né, dos processos de transmissão de substâncias de uma fase para outra. E essas fases individuais são constituídas por misturas. Tranquilo por aí? Faz sentido o que eu estou falando? É razoavelmente compreensível, palatável, correto essa abordagem que pelo menos o livro tenta começar dessa maneira? O que que vocês acham? É, E aí, tá tranquilo? O que que vocês dizem? Beleza. Bom, beleza. Vocês podem falar, tá, gente? Pelo amor de Deus. É, Tá, e aí ele vai dizer o seguinte, olha, então, é, ele fala, a fase, as composições finais dessa fase, ou composição de equilíbrio dessa fase, dependem de várias variáveis, como temperatura e pressão, e da natureza química e concentrações das substâncias presentes na mistura. Então aqui começa a entrar um ponto que nos interessa mais. As composições dessas fases alcançando equilíbrio vão depender das condições termodinâmicas que se impõem sobre o sistema, da natureza química dos componentes e também das concentrações. Tudo isso vai entrar em cena quando a gente vai tentar mapear qual é essa condição final em que essas fases encontram o seu estado final, o seu equilíbrio, tá? Quando a gente fala de natureza química, essa expressão, ela sintetiza um monte de coisa. Do ponto de vista macroscópico, eu vou falar que sal é diferente de vinagre, porque eles têm uma natureza química distinta. Do ponto de vista macroscópico, eu não sei distinguir exatamente o sal do vinagre. Eu sei que um é líquido, o outro é sólido, que um tem um cheiro específico, o outro quase não tem cheiro, mas a natureza química é algo mais profundo do que isso. Leva em conta a noção de átomos e moléculas, leva em conta as interações moleculares que esse sistema está sujeito a desenvolver, né? E as concentrações de respeito às quantidades de cada um deles, né? Então, tudo isso vai entrar em cena para a gente conseguir caracterizar esse estado final dessas fases que vão estar em equilíbrio uma vez que elas forem colocadas em contato uma com a outra, tá? Bom, e aí, quando ele vai avançando aqui dizendo qual é a essência do problema, então? A essência do problema é, dadas composições dessas fases em contato e condições impostas desses sistemas, condições termodinâmicas, tá? Especificamente temperatura ou pressão, a gente quer justamente saber como que a condição de uma fase impacta na outra. Quando a gente está no problema de equilíbrio de fases, a gente tem essa fase que ele está chamando aqui de alfa, né, com várias componentes presentes, componente 1, 2, 3, N, tá? O X aqui representam as frações molares. Esse sistema está dado numa determinada temperatura ou pressão.
E aí você quer determinar, usando as regras da termodinâmica, como que esse sistema, em contato com esse outro sistema, como essas fases em contato, se impactam mutuamente em termos de condições termodinâmicas e composição, tá? Ou seja, a gente está dizendo, nesse sentido, que o jogo de variáveis termodinâmicas do nosso sistema aumentou drasticamente em relação às equações de estado que tradicionalmente a gente estava acostumado a lidar. Quando a gente lembra, por exemplo, da tradicional PV igual a nRT, né, equação lá dos gases ideais, ou também das nossa equação de Van der Waals, coisas nesse sentido, a gente vê que não tem tanta questão pensar os problemas, né, em termos de vários componentes interrelacionados. Imagina, por exemplo, quando eu tenho dois gases reais dentro de um reservatório e, por acaso, esses gases vão ser descritos por uma equação do tipo Van der Waals, né, que leva em conta as interações e o volume ocupado por cada espécie. Pô, a equação de Van der Waals, ela leva em conta as interações. Se eu penso na componente pura, é mais fácil a gente fazer esse trabalho experimental. Mas se eu começo a colocar misturas e essa componente de interação ela é representada por parâmetros, tipo o A lá da equação de Van der Waals, quando eu tenho uma mistura, como é que é esse número? É um A médio? Tem alguma combinação, alguma forma de se obter esse valor de forma que eu tenho uma equação de estado que relacione a composição dessa mistura, o volume, a temperatura e a pressão de forma compatível com os dados experimentais? Ou seja, essas variáveis elas vão aumentar muito. Então, do ponto de vista matemático, o nosso espaço funcional aumentou drasticamente. E isso já vai fazer com que o problema se torne um problema mais desafiador do ponto de vista matemático. A física talvez nos dê algumas dicas sobre algumas simplificações que podem ser feitas, em alguns casos, para que a gente consiga resolver o problema matemático com mais facilidade. Mas, formalmente, essas são atalhos que às vezes não levam para um lugar muito legal em função das condições em que se impõe sobre o nosso sistema, né? Essas aproximações elas são válidas dentro de uma faixa de funcionamento, em geral, bem definidas. Se eu fujo dessas faixas de trabalho, eu fico perdido, né? Então, por exemplo, vamos imaginar o Cransfield aqui, cujo doutorado vai ser em torno de sistemas permeando meios porosos, né? Contaminação de solos, coisa dessa natureza. Imagina um sistema rico do ponto de vista químico como um solo. Você tem materiais minerais de toda sorte, metais diversos presentes, e a gente sabe que do ponto de vista químico, os metais têm interações muito diferentes dos não metais, por conta da forma desses átomos dos átomos e dos elétrons se organizarem. Esses poros vão ter dimensões muito diminutas. E como que isso vai gerando para a gente, por exemplo, a noção de homogeneidade? É difícil pensar um sistema homogêneo quando a gente está pensando num solo, porque parece que cada fragmentozinho do meu sistema tem uma realidade muito diferente da outra. O tamanho dos poros, a densidade de poros, isso pode variar até do ponto de vista macroscópico de uma região em relação a outra. Talvez a gente só consiga trabalhar com propriedades médias desse sistema. É o máximo que às vezes dá para fazer.
Se você vai fazer uma diferenciação, fazer por camadas, fazer por combinação de regiões, na tentativa de que isso consiga reproduzir dados experimentais com uma melhor acurácia, né? Então, assim, a gente fica limitado, em princípio, pelo número assombrosamente grande de variáveis que aparece quando a gente está lidando com misturas, né? É um sistema complexo. E a complexidade não é pelo simples fato de ter muitas variáveis, é que essas variáveis estão muito fortemente interrelacionadas. A complexidade, quando a gente fala complexidade, essa é a questão, tá? Variáveis muito relacionadas para caracterizar o sistema, né? Então, a gente tem que ficar ligado nisso, que nessa termodinâmica mais prática, a gente vai encontrar atalhos para tentar simplificar, mas esses atalhos às vezes são furada, tá? Eles não vão resolver o nosso problema, beleza? Tá, aí eu vou avançar um pouquinho mais aqui. E aí ele diz o seguinte: olha, a solução de um problema de fases, de equilíbrio de fases, usando a termodinâmica, requer 3 passos, tá? O primeiro passo é traduzir o problema real num problema matemático abstrato. Isso é o que a gente faz nas aulas de termodinâmica, tornar essas relações abstratas e puramente matemáticas. Mas é nesse campo, nesse mundo de abstração, que a gente consegue obter soluções dos problemas. A terceira etapa, né, que é depois de obter a solução, é a gente traduzir de volta essas soluções para o mundo real, para o mundo fisicamente repleto de sentido, tá? É nessa hora que às vezes a gente se atrapalha. E dentro do que diz respeito a os sistemas de misturas, ao equilíbrio de fase e tudo mais, o nosso livro, ele sugere que, ele até diz assim, ó, a característica essencial do passo 1 é definir uma função apropriada, ou funções matemáticas úteis e apropriadas para facilitar a solução, né, para facilitar o passo 2. E ele sugere que o Gibbs, que é um nome famoso dessa nossa área, definiu essa função abstrata, abstrata, útil para resolver problemas, chamada potencial químico, tá? Olha o salto um tanto quanto forte que ele dá. Ele diz, esse é um livro referência na área, que a função chamada potencial químico, ela não tem um apelo absolutamente real, que ela é uma mera abstração. Eu não sei se vocês se sentem minimamente confortáveis com essa ideia. Eu acho assombrosamente estranho, né? O cara que é o suprassumo aí vai falar, olha, o Gibbs, a interpretação que ele dá para essa fase inicial de desenvolvimento e compreensão é de que o Gibbs inventou uma função que ela tem um caráter puramente matemático abstrato, que é útil para resolver problemas, e essa função ela se chama potencial químico. Ora, eu tenho meu estranhamento com essa frase, a não ser que eu tenha entendido ela de forma errada, tá? Pelo seguinte, eu vou colocar aqui, só um segundo, nosso ponto de partida lá das aulas de termodinâmica. A gente vai trabalhar as variações da energia interna do sistema, é algo que tem algum sentido dentro da nossa compreensão termodinâmica, como sendo constituído por várias componentes, como algo que está relacionado com a entropia, algo que está relacionado com variações de volume e algo, eu estou sem o caractere aqui, eu vou colocar M, daqui a pouco eu conserto, tá? Que é o μ vezes dN. Esse μ é justamente o potencial químico. Deixa eu consertar logo para não ficar tão esculhambado esse negócio. Deixa eu abrir aqui, ó.
Se alguém puder jogar um Mi no chat aí, já me ajuda para copiar. Eu tô com muita coisa aberta aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, valeu, obrigado aí. Ó, deixa a chuva de Mis. Valeu, valeu. Pronto. Ah, perfeito. Tá? Então, veja o que está do ponto de vista físico, né? Porque ele fala que essa função abstrata, matemática, ela é só útil para resolver problemas. Veja que ela, ao meu ver, ela tem um sentido razoavelmente bem definido, tá? Ele vai dizer o seguinte, olha, você tem uma mudança da energia interna que está relacionado a variações da flexibilidade do nosso sistema, entropia, a variações de dimensão do nosso sistema, volume, e a variações composicionais do nosso sistema. A constante de proporcionalidade, vamos entender assim, são essas propriedades que aparecem aqui. Como que a energia interna muda quando eu aumento a flexibilidade do sistema, né? Variações de entropia. Olha, quem vai regular esse processo é a temperatura. Como que a energia interna varia em função do aumento de tamanho do sistema? Olha, a constante que aparece é menos a pressão. Ou seja, se eu aumento o volume, eu diminuo a energia interna. É o contrário o processo. E, da mesma forma, quando eu tenho uma mudança do número de espécies presentes ali no meu sistema, eu tenho uma variação de energia interna, e a constante de proporcionalidade vai ser esse parâmetro, essa propriedade intensiva chamada μ, ou potencial químico. Eu até concordo que eu não tenho nenhum instrumento capaz de medir essa propriedade da mesma forma que eu tenho temperatura e pressão. Se a ideia é que essa função é abstrata nesse sentido, de que ela não é mensurável, aí tudo bem. Mas que ela é abstrata, meramente abstrata do ponto de vista físico, eu tenho minhas dificuldades em aceitar essa ideia. Talvez esse tenha sido até o percurso inicial dessa reflexão. O Gibbs tentando fechar, incorporar na solução termodinâmica dos sistemas que interessavam a ele alguma noção relacionada à composição, ele teve que jogar algo que ele não tinha muita noção do que poderia ser. Mas em comparando temperatura, pressão e potencial químico, a gente consegue captar minimamente o sentido dessa propriedade. Veja que temperatura tem a ver com o nível de movimentação do nosso sistema. É uma propriedade de natureza cinética, pensando numa interpretação molecular do nosso sistema de interesse. A pressão, ela é uma espécie de resistência à variação dessa dimensão. E o potencial químico, de alguma forma, avalia algo inerente à composição do meu material. Veja que o potencial químico, se ele está falando de alterações de composição ou de número de mols, parece que pode haver uma certa facilidade ou resistência do meu sistema a assimilar mais ou menos material. Veja que a tendência de um sistema termodinâmico, tendência no sentido de ele diminuir a sua energia interna, encontrar um equilíbrio numa condição energeticamente mais favorável, pode ser se dissolvendo, no sentido de perder parte dos seus elementos constituintes, se fragmentar, se pulverizar, perder Nzinhos.
E, por outro lado, se eu insiro no meu sistema mais material, eu estou aumentando a energia interna desse sistema, né? Da mesma forma, veja que a entropia, que está relacionado ao grau de movimentação, desculpa, ao grau de flexibilidade do meu sistema, a temperatura vai agir como um favorecedor. A temperatura vai aumentar o nível de movimentação e, ao aumentar o nível de movimentação, eu tenho maior flexibilidade de acomodação dos elementos constituintes do meu sistema, né? Então, é uma propriedade que não estava ainda no jogo, mas que faz sentido a gente pensar nela minimamente do ponto de vista físico-químico. E a gente pode ir além. Pensar que, na verdade, a gente vai ter aqui nesse processo uma soma de várias componentes em função das várias espécies que podem estar presentes no nosso sistema. Ou seja, eu vou ter uma soma de vários potenciais químicos relacionados a cada substância presente em função da sua quantidade presente ali no sistema de interesse, né? Eu teria que colocar todo mundo aqui em subscrito, mas vocês entenderam a ideia, né? Tá razoável isso? Assim, esse ponto de partida ali se faz necessário, ou seja, eu tenho uma variação de energia interna que depende da composição. Para uma termodinâmica mecânica, né? Pô, a gente tem galera da mecânica aqui. Esse problema, ele é de segunda categoria, porque naturalmente eles não estão muito interessados em variações composicionais. Isso não é a praia deles. Eles estão pensando saldos gerais de funcionamento desse sistema. Essa coisa composicional fica muito a cargo dos químicos e engenheiros químicos, né? Mas quando a gente está falando de mistura, quando a gente está falando de propriedades de sólidos num nível microscópico, vão ser justamente essas coisas que vão interessar para a gente, né? A gente tem que colocar na mesa essa questão composicional para a gente fazer, ou pelo menos tentar fazer algo relevante nesse ambiente, nesse campo de trabalho, né? Então, o potencial, se a gente pensar até em número de termos, né, em relação ao número de termos, uma coisa de contagem bobalhona, né, você vai ver que eu tenho 2 termos relacionados a características gerais do meu sistema, né, o TDS e o PDV, e uma quantidade enorme de termos relacionados a essas características composicionais, a variações dessa composição e como que isso pode impactar esse raio dessa energia interna do meu sistema. Em termos de número de termos, às vezes esse conjunto aqui é muito mais rico do que simplesmente pensar nessas características gerais do nosso material, né? Então, o jogo, quando a gente está falando de misturas, é justamente colocar na pauta esses termos aqui. Lidar com misturas nada mais é do que uma forma da gente manipular essas expressões que consideram efeitos de variação de energia interna a partir de mudanças composicionais, tá? Você, quando estiver fazendo a sua termodinâmica de mistura, você muitas vezes vai ter uma composição fixa, né? Imagina que você está fazendo análise de um gás natural, por exemplo, né? Você tem uma usina lá de uma plataforma de petróleo e você tem o gás natural que vai ser extraído lá de alguma maneira. Aquele gás, ele vai ter uma composição. Essa composição, ela é fixa, ela não vai se alterar ao longo desse processo. Ela vai se alterar se tiver algum processo físico-químico de interface com outro sistema e haja um trânsito de substâncias, ou caso haja uma reação química sobre o sistema. Porém, muitas vezes o que a gente quer quando está fazendo os nossos trabalhos de termodinâmica não é simplesmente obter a propriedade
daquela composição naquele ponto único específico. A gente quer avaliar como que mudanças na composição afetam as propriedades. E várias propriedades, tá? Porque se a gente tem aqui o DU, né, a energia interna, como é o jogo da termodinâmica, a energia interna vai estar relacionada com várias outras propriedades. Então, no fundo, é perceber como que há um jogo rico dessas variáveis e que depende, em última instância, da composição. Tá? Essa que é a ideia, né, que começa a colocar na mesa a questão de misturas para a gente pensar a termodinâmica. Tá? Bom, ele vai falar que a preocupação do livro diz respeito justamente a essa tradução do mundo da solução matemática para o mundo físico, físico-químico, tá? E vai dizer que o passo 3, né, esse passo 3 de tradução, ele está predominantemente fora do reino da termodinâmica clássica. Ou seja, a parte que interessa, propriamente dita, é como se ele estivesse dizendo, olha, isso não é assunto da termodinâmica. Tá? E ele fala que muito do material nos capítulos seguintes, né, mais tardios ali do livro, não poderiam ser chamados de termodinâmica em senso estrito, né? Ou seja, termodinâmica no sentido mais amplo, está relacionado, né? Mas termodinâmica é o que a gente faz lá na físico-química, no cursinho, que são relações matemáticas. Né? Termodinâmica nada mais é do que matemática aplicada. Né? Então, olha o que ele diz aqui. A termodinâmica clássica, por si mesma, fornece para a gente relações importantes, mas severamente limitadas das relações entre o potencial químico, que é abstrato, e quantidades experimentalmente acessíveis e reais, ou grandezas, né? Experimentalmente acessíveis e reais, como temperatura, pressão e composição. A temperatura, pressão e composição têm meios de determinar isso experimentalmente. Mas o potencial químico, eu me encontro severamente limitado no âmbito da termodinâmica clássica para relacionar uma coisa com outra. Tá? Para resultados numéricos e quantitativos, a termodinâmica clássica não é suficiente. Tá? E por isso, aí, esse é o ponto que nos interessa de uma maneira assombrosa, o passo 3 da solução dos problemas, né, que é traduzir os resultados abstratos em termos com significado físico. Então, realizar esse passo 3 sempre exige utilizar conceitos de termodinâmica estatística, física molecular e físico-química. Ou seja, se a gente quiser algum apelo prático para o que a gente vai fazer no nível da termodinâmica, a gente necessariamente precisa apelar para esses outros campos que dão sentido ao que se faz na termodinâmica. Em última instância, é isso. Né? Então, a termodinâmica por si só, ela vai ficar como aquele ferramental matemático disponível para a gente estabelecer relações, mas na hora do vamos ver, na hora de estabelecer algo que tenha sentido físico, ela não é suficiente. Né? E a gente precisa desses outros ferramentais para ter alguma noção prática do que a gente está fazendo. Né? Por isso que quando a gente tem aqui nesse grupo, exceto um ou dois, que estão pensando a termodinâmica dos sistemas que nos interessam, né, a gente está o tempo todo lidando com essa termodinâmica estatística. É a chance que a gente tem de calcular coisas com sentido real. Né? Veja que a gente nunca vai encontrar uma tabela de potencial químico. A gente não tem isso. A gente tem de temperatura, tem até de energia. Né? A gente consegue avaliar isso por diferenças e tal, mas potencial químico fica como uma propriedade abstrata, nesse sentido, aí eu posso concordar com Gibbs, abstrata no sentido de que é imensurável, mas que diz respeito à composição e a variações de composição em relação à energia interna do sistema. Tá?
Bom, nesse ponto aqui, como estamos? Em dúvidas, incompreensões, compreensões, suspeitas? Qual o saldo que a gente tira da jornada até enquanto? Né, a gente está nas páginas iniciais aí do livro, tentando fazer uma leitura compartilhada. O que vocês me dizem? Pode abrir o microfone aí, tá, gente, por favor. Beleza. Tá tranquilo, professor. Grande parte das coisas que o senhor está falando aí lembra Aham. muito ali o início da termodinâmica estatística, né? Isso. Ligação do mundo micro, mundo macro, entropia Uhum. principalmente, as ensemas, tá tranquilo. Beleza. Pelo menos a gente está tentando aplainar algumas ideias, né, botando a gente para conversar junto acerca dessas coisas, né? Bom, aí, próximo passo que a gente encontra é o seguinte: ele falando, olha, quando a gente tem um sistema de fases distintas em equilíbrio, o equilíbrio das fases vai se estabelecer quando essa grandeza, chamada potencial químico, for igual para todas as substâncias nas diferentes fases em que eh, que constituem esse sistema mais amplo, né? Então, o potencial químico de cada substância vai ser igual no conjunto das fases em que essa substância estiver distribuída, tá? Isso é, vamos dizer assim, o requisito de equilíbrio químico para esses sistemas em contato, tá? Só que aí o livro vai reclamar o seguinte, tá, tudo bem. Ele fala até assim, ó, é aqui que o problema começa, tá? Porque a gente precisa saber, então, como é que esse raio do potencial químico da substância na fase tal se relaciona com a temperatura, a pressão e as frações molares de cada substância presentes ali, né, das outras substâncias presentes no nosso sistema. E da mesma forma, como que o potencial químico na fase beta está relacionado com a sua temperatura, pressão, composição de cada uma delas. Falo, olha, na prática, né, a gente não vai conseguir lidar com essa expressão do jeito que ela está aqui, tá? E a gente vai buscar alguns atalhos conceituais, né, por enquanto são atalhos conceituais, que envolvem a introdução de algumas noções novas, que são as noções de fugacidade e atividade, tá? O livro sugere que fugacidade e atividade são grandezas muito mais próximas da nossa sensibilidade física do que esse conceito abstrato chamado de potencial químico, né? Talvez, né, o que ele está chamando de muito mais próximo da nossa sensibilidade física ou do nosso senso físico envolve pensar ou comparar em termos das unidades, né, em que essas grandezas são definidas, a fazer comparações imediatas, né? Olha, a fugacidade ela se comporta como uma pressão modificada, alguma coisa assim. Mas isso já é interpretação. Na verdade, a definição dessas coisas também é abstrata, tá? Ela não é a fugacidade, ela não se propõe a ser uma correção de pressão. Não é disso que se envolve. A gente vai ver, né, que a motivação para surgir um conceito como de fugacidade foi uma tentativa de generalização até, entre aspas, tá? Com muito exagero da minha parte ao falar isso, mas até boba. Que é, ao invés de usar a pressão num dado momento, o cara falou: olha, pressão é uma grandeza insuficiente para dar conta do que está rolando. Eu preciso de uma outra coisa que talvez explique o melhor o que acontece quando eu tenho essa mistura, essa composição na mesa. Eu não sei exatamente o que é. Num determinado limite, até funciona como pressão. Mas daí a dizer que é uma pressão corrigida é um passo muito rápido
para um conceito que talvez seja um pouco mais complexo, tá? E assim, se a gente pensar em limites, em condições extremas, aí a gente pode até dizer que esses conceitos se aproximam de uma sensibilidade física, mas em suma, né, a proposta desses conceitos diz respeito a você ampliar o sentido das variáveis que fazem parte do problema. Eu estou dizendo o que antes era algo mensurável, temperatura, pressão e tudo mais, eu estou dizendo que é algo mais genérico. Tanto que eu não meço essas coisas. Eu continuo sem medir fugacidade e atividade. Eu não tenho um fugacitômetro nem um ativitômetro. Eu volto ao mesmo problema do potencial químico, que eu não tenho como medir. Mas ele faz sentido, porque está relacionado com a composição. E aí, a questão é, tá, tudo bem, do ponto de vista formal, isso funciona, mas ele sugere que, na prática, isso é intratável. O que eu posso fazer é lidar com essas noções de fugacidade e atividade. Então, como é que eu vou fazer isso? Bom, isso pode ser feito de inúmeras maneiras possíveis. Formas de escrever fugacidade para gases, para líquidos, para sólidos, para misturas de um jeito, misturas de outros, altas pressões, baixas pressões, altas temperaturas, baixas temperaturas e tal. É como se fosse um jeito da gente aplicar modelos para tentar fugir desse rigor conceitual que talvez não me traga nenhum apelo mais imediato do ponto de vista prático. Tá? Tanto que ele coloca aqui um exemplo, né, do contato ali de duas fases, uma vapor e uma líquida. Ele fala, olha, o potencial químico da espécie I na fase vapor, na fase gás, né, até a nomenclatura antiga, né, chamada de fase vapor, né, fase gás, vai ser dado por um coeficiente de fugacidade, que ele chama aqui de φI, vezes a pressão total do sistema. E na fase líquida, eu tenho esse coeficiente de atividade, que é o γI, e essa Fi, que vai ser a fugacidade da componente I numa condição fixa conhecida como estado de referência. Essas expressões que a gente encontra, elas são, vamos dizer, adaptáveis para cada caso. Tá? São formas de traduzir isso de uma maneira um pouco mais palatável e conseguir fazer as contas que vão traduzir essa realidade para a gente. Tá? O que é essencial para a gente fazer uma tradução dessas, tá? É a gente perceber o seguinte: qual então vai ser o ponto de partida para a gente fazer as aproximações? O ponto de partida para a gente fazer essas aproximações vai ser o que a gente chama de algum estado de agregação ideal. A gente vai ter ou um gás ideal, ou um líquido ideal, alguma coisa para chamar de ideal, que vai servir de referência para a gente escrever essas expressões. O que eu quero dizer com isso? Que sempre nesse jogo prático da termodinâmica, a gente vai ficar diante, ou reféns, dessa noção de idealidade. E o que acaba sendo mais interessante para a gente é estabelecer com muita clareza quais são os desvios dessa idealidade. Por exemplo, nosso amigo aqui, Vinícius Assunção, ele está fazendo um estudo sobre perfuração de placas metálicas com efeitos balísticos, coisas dessa natureza. Em continuação a um trabalho de mestrado que acabou há pouco tempo. Bom, ele pode pensar na, entre aspas, termodinâmica nesse processo, ou na própria dinâmica desse processo, a partir de um fenômeno idealizado. O que seria uma perfuração ideal, por exemplo? Numa perfuração ideal, o percussor ele não se deforma, ou o material ele se deforma de uma maneira bem especificada. E aí ele vai conduzir a pesquisa dele, e o que vai ser o objeto da pesquisa dele é ver como que o sistema real se
distingue dessas idealizações. Quem dera essas idealizações funcionassem em todos os casos, porque o problema estaria completamente resolvido. Mas o problema é que essas idealizações jogam fora informações que são relevantes quando a gente está lidando com sistemas reais, né? São estados de referência importantes, tá? Que vão servir de guia para a gente mapear o processo de forma mais completa. Tá? Então, as noções de fugacidade e atividade, elas vão partir de noções relacionadas a alguma coisa chamada de ideal, e com isso a pretensão é que a gente dê conta dos sistemas como um todo, em última instância, para que a gente consiga lidar com esse tipo de relação de equilíbrio, que é, do ponto de vista formal, mais completo, mas é insuficiente para a gente fazer as continhas, já que eu não tenho como obter essas propriedades diretamente, eu não tenho como medir esse troço, tá? Bom, então assim, foi um primeiro passo, né? Até o horário que eu tinha pretendido aqui para hoje se extinguiu, né? Mas a ideia é a gente continuar nessa toada. Eu vou até, deixa eu só pegar um negócio aqui, só um instante. Peraí. Um segundo. Cadê? Aqui. Voltar aqui a compartilhar. Deixa. Então, vamos lá. A gente poderia ter uns encontros mais ricos, vamos dizer assim, antes, né, nessa fase inicial, mas por conta dessa minha condição aqui, acabamos tendo que simplificar o nosso calendário, tá? Então, o que que a gente vai ter na próxima semana? A Juliana, né, que está fazendo doutorado aqui, ela vai mostrar para a gente uma ferramenta que aplica uma técnica chamada dinâmica molecular para a gente ver como que é razoavelmente simples, obter propriedades de misturas. Como que a gente faz isso na prática? Como é que a gente consegue constituir uma termodinâmica mínima de um sistema de misturas? A gente vai fazer isso ou lidando experimentalmente com uma mistura, ou fazendo simulações computacionais, que é mais a nossa praia. Tá? Então, para quem nunca lidou com dinâmica molecular, a Juliana vai fazer uma apresentação rápida do que está em jogo nessa dinâmica molecular, no intuito de a gente conseguir simular uma mistura. Nessa altura do percurso, a gente não sabe ainda muito bem o que que a gente quer, mas ela vai mostrar algumas coisas que são possíveis da gente fazer. Tá? E depois, essas informações úteis dessa técnica chamada dinâmica molecular, a gente vai manipular com o ferramental que a gente vai aprendendo junto aí dessas referências e de outras. Eu até estimulo vocês a buscarem, né, na internet outras coisas que vão ampliando a nossa compreensão a respeito dessa termodinâmica de misturas, tá? Porque é uma escassez absoluta. Então, se vocês derem uma olhada, acharem artigos, livros, coisas interessantes, vão me mandando que a gente vai formando meio que essa biblioteca coletiva, tá? Que pode ser bastante útil para a gente entender o que a gente está fazendo, tá? Então, esse que é o nosso plano aqui, né? Então, tem atividades aqui para o semestre inteiro, né? É, mas é a gente trabalhar as coisas dessa forma. E, naturalmente, né, a gente hoje é uma coisa muito inicial, muito preliminar, mas uma coisa que é legal é a gente se esbarrar em determinadas compreensões que o livro pode apresentar para a gente e a gente colar as placas e não saber o que fazer. Tá? Ele fala um negócio, ele faz um determinado procedimento, alguma coisa ali, e a gente, caramba, não estou entendendo. Tá? Identificar essa incompreensão é algo bastante proveitoso do ponto de vista das nossas conversas, que talvez juntos a gente encontre uma saída de compreensão. Beleza? Bom, então é isso, pessoal. Espero que
vocês tenham curtido minimamente a ideia, não encarem isso como uma espécie de constrangimento, tá? Mas é porque a gente precisa fazer alguma coisa para a gente mergulhar com um pouquinho mais de compreensão dentro desse nosso campo de trabalho. Tranquilo? Então é isso. Na semana que vem a gente se encontra. Espero, pelo menos, torço para que vocês torçam, para que eu esteja um pouquinho melhor, né, na semana que vem. Tranquilo? Tranquilo, professor. Então é isso aí. Eu vou encerrar aqui a nossa gravação. Cadê? Parar.